Vamos começar aqui, ó. Você vende às pessoas que suas ideias fazem sentido, seu conceito fazem sentido, os seus produtos fazem sentido. Você pode ser um pai vendendo aos seus filhos a importância de tomar banho ou de fazer os deveres de casa. Pode ser um professor vendendo aos seus alunos o valor da educação, um advogado vendendo ao júri a inocência do seu cliente, um religioso, isso aqui eu não vou falar não, um político vendendo aos seus eleitores as vantagens de votar em um determinado referendo. Uma síntese vende e se aplica a todas as pessoas e a todos os aspectos da vida, profissional e pessoal. Em síntese, vender se aplica a todas as pessoas e todos os aspectos da vida profissional e pessoal. Vender é importante em tudo. Afinal, se em algum momento em algum momento todos precisam vender a alguém, um possível sócio, um futuro empregador, um futuro empregado, um futuro namorado e assim por diante. Essa aqui é a ideia do Jordan Belfort sobre vendas, né? Depois de você ter todos esses cenários profissionais que ficam de fora do que normalmente consideramos venda, o empreendedor, depois você tem todos os cenários profissionais que ficam de fora do que normalmente consideramos venda. Um empreendedor tentando conseguir investimento ou garantir uma linha de crédito em um banco, vendendo aos seus empregadores ou alguém que você esteja querendo contratar o poder da correção de sua vida de futuro, de sua visão de futuro. A negociação de um novo aluguel de um escritório, garantindo uma taxa de juros para o operador de cartão da sua empresa ou buscando prazos de pagamento melhores com o fornecedor. Quer dizer que todo mundo vende, sempre. Mais uma vez, não interessa qual é o seu trabalho, ou se é profissional ou pessoal. Sempre estamos tentando transmitir nossas opiniões, ideias, esperanças e sonhos, de modo que não apenas leve as pessoas a agir, mas que nos dê aquilo que queremos da vida. Persuasão ética diz respeito a isso, e sem essa habilidade fundamental é muito difícil obter sucesso em qualquer nível razoável ou ter uma vida com poder. Persuasão ética. Com este livro, que fornece um modo simples e testado de dominar a arte da comunicação, você poderá levar com muito mais poder pessoal e você poderá avançar com muito mais poder pessoal e terá uma vida bem mais sucedida. Lembre-se de que as palavras do tio Homem-Aranha, do primeiro filme da marca, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esse livro lhe dá o poder. Eu instigo você a usá-lo, por favor, com responsabilidade. Quer dizer que esse livro vai ser poderoso na sua vida. Então, vamos continuar aqui, vai ser rápido. E se eu estiver lendo errado, eu peço que você comece a ler, comece a criar um canal no seu YouTube, leia os livros que você tem aí na sua gaveta. Se você não tiver livro, compre. E pense, se o David conseguiu, por que eu não consigo? Né? Se eu estiver lendo errado, comenta aqui embaixo, dá um like, dá um dislike, compartilha com seu amigo, mas comece você também a produzir, tá bom? Quando você ensina, você aprende 95% mais. Pirâmide de William Glasser, tá bom? Como decifrar o código de vendas e influenciar? Vocês não perceberam? Toda venda é igual. A primeira vez que eu pronunciei essas palavras para um salão cheio de vendedores foi um fim de tarde de 88, e o que recebi de volta foram algumas expressões desconcertadas. Toda venda é igual, ele falou, para uma galera gigante. Eram expressões que basicamente diziam: de que inferno você está falando, Jordan? Todas as vendas não são iguais, todas as vendas são diferentes. Todos os nossos compradores potenciais têm necessidades diferentes, crenças diferentes, valores diferentes, objeções diferentes e pontos de dor diferentes. Então, como que toda venda pode ser igual? Retrospectivamente, eu consigo entendê-los. De fato, eu consigo entendê-los muito bem. Todos os bilhões de pessoas que foram aos meus seminários de linha reta em todo o mundo e que indicavam todos os milhões de pessoas, tá? E que inclinavam suas cabeças lateralmente e apertavam os olhos céticas quando eu subia no palco e dizia com absoluta certeza que toda venda era igual. A galera ficava doida. Afinal, essa parece uma noção bastante absurda, não? Ainda que eu deixe de lado os aspectos evidentes que eu relacionei anteriormente, né, quer dizer, a objeção, o que o cliente deseja, os caramba, e de que modo que toda venda pode ser igual. Pegue inúmeros bens e serviços à venda no mercado global. Todos eles são diferentes. Pegue as situações financeiras de seus compradores potenciais. Elas também são diferentes. E pegue o conjunto único de ideias preconcebidas que cada comprador em potencial leva em cada venda. Não apenas sobre o seu produto, mas sobre você.
ideias pré-concebidas, né, sobre o produto, sobre você, sobre confiar em vendedores em geral, sobre o próprio processo de tomada de decisão, o que diz a respeito a comprar. Mas, uma vez, eles são todos diferentes. Mais uma vez, eles são todos diferentes. Quando você pensa que todas as aparentes diferenças que podem surgir a qualquer momento em uma venda, não se surpreende que somente um percentual minúsculo da população fique à vontade com a ideia de entrar em uma situação que demanda vendas e influência. Quer dizer que são poucos, né, os que começam a vender. Por quê? O restante do mundo se afasta ativamente disto, embora saiba como é absolutamente crucial para obter riqueza e sucesso. Pior ainda, muitos seletos que ficam à vontade, apenas um percentual mínimo consegue um dia o status de ser um grande produtor. O restante permanecerá em algum ponto no meio, preso no lodaçal da mediocridade e medianidade. Eles venderão somente o bastante para continuar valendo a pena vender. Afinal, mesmo como um vendedor decente, ganhará mais dinheiro fechando negócios do que trabalhando não relacionado com vendas. Mas nunca experimentarão a liberdade financeira de ser um grande vendedor. Isso sempre permanece, de certa forma, fora de alcance. É uma triste realidade, mas esse fardo de qualquer vendedor que acredita que toda venda é diferente, uma descoberta que me atingiu como uma bomba atômica e que me levou diretamente à criação do sistema linha reta. É uma triste realidade, mas esse fardo de qualquer vendedor que acredita que toda venda é diferente. Uma descoberta que me atingiu como uma bomba atômica que me levou diretamente à criação do sistema linha reta. Vai falar sobre a criação do sistema linha reta. A minha descoberta não deu lentamente. Ela surgiu uma vez só, durante uma sessão de treinamento de vendas de emergência que fiz no salão original da Straton. Na época, eu tinha apenas 12 corretores trabalhando para mim. E naquele momento específico, exatamente 7h15 daquela terça-feira, 19h15, né, daquela terça-feira de noite já, eles estavam sentados à minha frente com aquelas expressões desconcertadas e céticas que eu passaria a conhecer tão bem. Quando ele falou, né, toda venda é igual. Exatamente 4 semanas antes, eu deparava com um nicho não explorado no mercado de ações de varejo, que era vender ações de $5 para 1% dos americanos mais ricos. Por uma razão que ninguém em Wall Street sabia que havia tentado tal coisa antes, e quando eu testei a ideia, os resultados foram tão incríveis que decidi reinventar a empresa totalmente. Na época, a Straton estava vendendo ações baratas para uma pessoa comum e estávamos fazendo sucesso enorme desde a abertura da empresa no final do 3º mês. O corretor médio, Stratonitas, como ele gostaria de se identificar, já ganhava mais de $12 mil em comissões por mês e um deles ganhava mais do que o triplo disso. E esse corretor era ninguém menos que Danny Coulson, meu futuro sócio júnior, que acabaria sendo imortalizado no cinema em uma versão emagrecida e dentuça de Jonah Hill, que interpretou livremente o filme Lobo de Wall Street. Fazendo a live. Live não, né? Gravação. Seja como for, Danny foi a primeira pessoa que ensinei como vender ações baratas, e por sorte ele se revelou um vendedor nato, assim como eu. Na época, ambos trabalhávamos em uma empresa pequena de ações baratas chamada Investor Center, e Danny era meu assistente. Quando eu saí para abrir a Straton, levei Danny comigo, e desde então ele foi meu braço direito. Foi Danny quem preencheu aquela primeira ordem de compra de um enorme investidor rico no 5º dia de teste. A sua comissão era apenas nesse negócio foi de $72 mil, uma quantia tão impressionantemente grande que eu não teria acreditado se não tivesse visto pessoalmente. Para dar uma noção de tal fato, era mais de 100 vezes maior a comissão média de um negócio de ações baratas, nada menos que uma revolução. Até hoje eu não me esqueço da expressão de Danny quando ele entrou em meu escritório com aquela ordem de compra maravilhosa, e também nunca me esquecerei de olhar para aquele salão eu mesmo, alguns momentos depois, após ter recuperado a compostura, e ver todos os meus futuros desenrolar diantemente nos meus olhos. Naquele exato instante, soube que aquele seria o último dia que a Straton venderia ações baratas para qualquer um. Com aquele enorme poder de fogo financeiro que um investidor rico poderia trazer, simplesmente não fazia sentido telefonar às cegas para pequenos investidores anônimos novamente. Simplesmente assim.
Tudo o que restava era ensinar aos estratonitas como fechar negócios com pessoas ricas, e o resto, como dizem, seria história. Infelizmente, como também dizem, mais fácil falar do que fazer, no final das contas, treinar um bando de idiotas que mal sairiam da adolescência para confrontar os mais ricos investidores dos Estados Unidos foi muito mais desafiador do que eu poderia ter previsto. Revelou uma tarefa impossível. Após 4 semanas de telefonemas, os estratonitas não tinham feito um único negócio. Nenhum. Pior ainda, como haviam sido a minha ideia de mudar de alvo, os corretores estavam me considerando responsável por sua nova infelicidade. Eles tinham passado de $12.000 por mês para ganhar $0 por mês. E eu ficaria sem ideia de como treiná-los. E não se engane, eu havia tentado tudo. Após fracassar lentamente com o meu próprio sistema, eu lera inúmeros livros sobre vendas, ouvia fitas e fora a seminários locais, até mesmo cruzar o país de avião até Los Angeles, Califórnia, para um seminário de vendas de 3 dias que supostamente teria sob o mesmo teto dos maiores treinadores de vendas de todo o mundo. Novamente saí de lá de mãos abanando, por mais perturbador que fosse. Depois de um mês inteiro de coleta de informações, a mais valiosa que eu conseguiria descobrir era que o meu próprio sistema de treinamento se mostrara muito mais avançado de qualquer outra coisa. E se não estava funcionando, o que eu poderia apelar? Está começando a achar que talvez fosse simplesmente possível. Talvez os catolitas fossem fisicamente incapazes de abortar pessoas ricas. Eram jovens e incultos demais para ser levado a sério por eles. Mas como explicar o enorme sucesso de Dani e eu estávamos tendo com os nossos telefonemas, minha taxa pessoal de sucesso havia chegado a mais de 50% e a de Dani estava em 30 e pouco. Como eu poderia telefonar usando a mesma informação, o mesmo roteiro, vendendo a mesma ação e conseguir um resultado tão diferente? Era suficientemente para deixar uma pessoa louca, ou ainda pior, fazê-la abandonar o navio. No final da 4ª semana, os estratonitas basicamente haviam desistido. Estavam desesperados para voltar ao mundo das ações baratas à beira de um motim. Então, ali eu estava, na frente de um salão, desesperado por uma solução, e estava prestes a me dar conta de que eu já havia encontrado uma saída. Ao rever aquele momento em pé diante dos corretores tentando explicar como toda venda é igual, eu nunca teria adivinhado como estava perto de inventar o mais poderoso sistema de treinamento de vendas do mundo. Quando eu disse que toda venda era igual, o que eu poderia dizer naquela noite, e que acabou sendo uma das ideias mais profundas que eu já tivera, é que, a despeito de todas aquelas diferenças já mencionadas, necessidades individuais, objeções de valores, pontos de desconforto, os mesmos 3 elementos fundamentais precisavam estar presentes na mente de qualquer comprador antes que você tenha uma chance de fechar o negócio. Deixe-me repetir, a razão pela qual toda venda é igual é porque, a despeito de todas as coisas individuais, os mesmos 3 elementos precisam estar na mente de qualquer comprador potencial antes de que você tenha uma chance de fechar o negócio. E não importa se você está vendendo ou como você está vendendo, quanto custa, quanto dinheiro o comprador potencial tem, e se ele é tangível ou intangível, pelo telefone ou pessoalmente. Se em determinado momento você conseguir estabelecer esses 3 elementos cruciais na mente do comprador potencial, então você tem uma excelente chance de fechar o negócio. Ao contrário, se apenas um deles estiver ausente, você não tem nenhuma chance. Próximo capítulo é os 3-10. Curte, comenta e compartilha.